Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar com o tema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e depois o CONAMA 307, né, que fala específico sobre a classificação de resíduos sólidos da construção civil. E falar um pouquinho sobre gerenciamento também da parte da construção civil. Bom, pessoal, antes de iniciar a aula, semana passada eu já deixei uma lista de exercício, né? Onde vocês deveriam ler o conteúdo e já responder. Então, hoje essa aula fica como reforço. Eu vou passar os tópicos principais, né? Para não ficar uma videoaula muito extensa também, ok? E a gente vai seguindo assim por enquanto. As datas de prova, a princípio, elas vão ser remarcadas, né? A gente está aguardando aí uma posição da instituição com relação a isso. A gente não sabe ainda como é que vai ficar os próximos dias. Beleza? Então, vamos lá. Bom, o objetivo da aula de hoje, basicamente, é definir o que são resíduos sólidos, gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, definir o que é aterro sanitário e conhecer também um pouquinho sobre como que é realizada a coleta municipal, né? Porque a gente fala tanto de gerenciamento, mas a gente precisa também entender como que ocorre esse processo dentro do município, né? Então, vamos iniciar com essa provocação, né? Mas afinal, o que é resíduo sólido? Resíduo sólido, pela definição da NBR 10.004 de 2004, resíduos sólidos e semissólidos são atividades resultantes atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, serviços de varrição e ainda ficam incluídas nessa definição lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, resíduos de controle de poluição e líquidos que não podem ser lançados na rede pública. Outro ponto interessante é que, embora a legislação traga o termo como resíduo sólido, mas a gente tem que lembrar que ele está também em outros estados, né? Como gasoso e líquido. O exemplo do gasoso ali, quando eu tenho o lançamento de partículas, né, de gases na atmosfera, também eu posso chamar de resíduo. Como o exemplo do líquido ali, do esgoto, de tratamento de esgoto, tratamento de água que gera algum resíduo também, né? E o sólido e semissólido. Então, tudo que eu não consigo jogar na rede sem tratamento é resíduo sólido, ok? Bom, bom, os resíduos sólidos são partes de resíduos que são gerados após a produção, utilização, transformação de bens e serviços, resultante principalmente das atividades humanas. Bom, não sei se vocês vão lembrar, mas numa aula anterior, naquela primeira aula lá de evolução das questões ambientais, eu cheguei a passar um exemplo para vocês falando da folha do papel, né? Da extração lá da árvore até chegar essa madeira na fábrica, retirar a celulose dessa madeira, fazer o papel, ir para a parte de transporte, até chegar no comércio e a gente comprar. Então, a gente tem que ficar claro que todas essas etapas, desde a produção, da extração do recurso natural, da produção, da utilização, transformação, né, de bens e serviços, a gente está gerando resíduo. Isso, né, independente da área de atuação, sempre vai acontecer isso, né? Então, esse slide está mostrando justamente isso, da extração do recurso até o consumo. Eu estou gerando resíduo e estou gerando impacto, ok? É só lembrar daquele exemplo que eu falei do papel, né? Da floresta de eucalipto, para a produção do papel. Bom, outro ponto que é importante a gente destacar aqui é com relação à diferença de resíduo e rejeito. Qual que é essa diferença? Bom, basicamente, rejeito é um tipo específico de resíduo sólido.
é quando eu esgoto todas as possibilidades de reaproveitamento e reciclagem desse material. Então, eu não tenho mais o que fazer com ele. A única solução, né, seria a destinação final, que seria o aterro sanitário licenciado ou incineração. Então, rejeito, eu esgoto a sua capacidade de uso. Já é diferente do resíduo. O resíduo é tudo aquilo que eu consigo reaproveitar, que eu consigo reciclar. E na literatura tem muita discussão com relação a esses dois termos, né? Gente até utilizando ele errado, enfim. Mas quando a gente fala de gerenciamento de resíduos sólidos, quando eu falo resíduo, gerenciar esse resíduo, está relacionado àquele que eu consigo reaproveitar e reutilizar. E o rejeito é aquilo que vai para o aterro sanitário. Então aqui está mostrando, né, um exemplo de rejeito seria uma lagoa de minério, né, a exemplo das lagoas da Vale, né, que a gente teve aquele problema, aquele desastre ambiental. E aqui a gente tem uma imagem de um aterro sanitário. Bom, pessoal, de vez em quando dá uma travada para passar os slides, mas rapidinho ele já volta, tá ok? É só o início. Bom, então o primeiro objetivo da nossa aula a gente já fechou, né? Que é definir o que são resíduos sólidos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Bom, a gente tem que estudar aqui uma política pública, né? Que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma política pública que está fazendo aniversário, né? Esse ano ela foi lançada lá em 2010, então a gente tem 10 anos de vigência dela. E muitas metas não foram alcançadas, né? É isso que eu vou discutir um pouquinho com vocês agora. Bom, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é uma política que ela foi elaborada para organizar a forma com que o país lida com o lixo e exigir dos setores públicos e privados a transparência no gerenciamento dos seus resíduos. Lembrando que aqui a gente está falando de pessoa física e pessoa jurídica, dos princípios com relação aos seus geradores, né? De quem que é a responsabilidade. E também tratando, pensando em nível nacional também, né? Como que o país gerencia todo esse resíduo, ok? Então aqui, essa política a gente tem que destacar também que ela tem um caráter educacional, né? Que ela esclarecendo seus objetivos e expondo seus princípios, né? A lei consegue estabelecer a distinção entre resíduo e o rejeito, que foi a definição que eu passei anterior. E além de fazer uma outra classificação, né? Separar o que é um resíduo industrial do resíduo doméstico, dos serviços da saúde ou da própria da construção civil, né? Lembrando que todo esse processo ele vem de uma gestão integrada, né? Onde vai envolver muita gente, né? Com um objetivo único, que é gerir esse resíduo da melhor forma possível. Bom, esse eu já tinha comentado, né? Quem que é o gerador de resíduos sólidos? É pessoa física, pessoa jurídica, direito público ou privado, né? Que gerem resíduos sólidos por meio de suas atividades. Então, o gerador do resíduo, tanto de forma direta ou indireta, é responsável pela destinação correta. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui? Nós, todos os dias nas nossas casas, quando a gente está gerando resíduo, a gente é responsável por ele, né? Então a gente se enquadra aqui nessa definição de gerador. Porém, aqui o que acontece é que a responsabilidade do descarte não é nossa, né? A gente é gerador, porém o descarte, a responsabilidade seria um município. Então tem essa distinção também, né? Com relação aos geradores, que vão gerar de forma indireta, e com relação à responsabilidade, né, da geração desse resíduo. Agora, se for da indústria, né, dependendo do porte poluidor, daí já muda o enquadramento, né? Quem que é responsável pelo descarte? Né? Às vezes não vai ser o município.
Bom, aqui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos ele teve uma projeção, né, um prazo de horizontal para ser feito em 20 anos, com atualização de 4 a cada 4. Então, o que aconteceu? A gente já teve 10 anos dessa política, né? Porém, as metas mais ousadas dessa política não foi possível ser contemplada, né? Eles não conseguiram alcançar essas metas. E a meta mais ousada e de maior impacto no primeiro momento foi a eliminação dos lixões até 2014. Como ela teria que ter uma atualização de 4 em 4 anos, o que aconteceu? Chegou lá em outubro de 2014, a grande maioria dos municípios não tinha se adequado a essa meta. Chegou outubro de 2018, teria que ter sido feita uma nova atualização. Mas ano eleitoral, muita burocracia, acabou que não entrou em vigor. Então, saiu ali o ano passado, né, ali, ó, data de 6 de 2019, aqui, ó, com relação aos novos prazos para serem estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. E quais são esses prazos, né? Vai ser determinado a partir da número de habitantes, né? No caso, o município de Colatina, que são cidades acima de 100 mil habitantes, né? O prazo é 2 de agosto de 2022, para o município se adequar e substituir os lixões, os aterros controlados, por aterro sanitário. Então, é a meta mais ousada dessa política pública. Outra meta que é interessante, eu nem coloquei aqui no slide, mas é com relação à geração de emprego e renda, incentivo para reciclagem, incentiva a estar fazendo geração de energia a partir do resíduo e por aí vai. Tem várias outras metas, né? Para a gente estar trabalhando e discutindo melhor em outro momento. Bom, quem são os geradores? Ó, mineração, empresa de construção civil, que no caso é o que entra vocês, atividades florestais, agrícolas, pecuária, transporte, doméstico, industrial, saúde, saneamento, enfim. A classificação é bem ampla. Para cada gerador aqui, eu vou ter uma resolução específica do CONAMA, certo? Bom, com relação ao gerenciamento de resíduos sólidos, o que traz a política nacional é que um gerenciamento para ter sucesso e ser muito bem administrado, ele tem que seguir alguns critérios, como coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação final ambientalmente adequada. Quando eu falo ambientalmente adequado, eu estou falando em relação ao licenciamento ambiental, disposição final, também com relação aos rejeitos, tá? Lembrando que aqui resíduo sólido é diferente de rejeito. Quando a gente for trabalhar com resíduo da construção civil, eu vou voltar nesses itens aqui de gerenciamento de resíduos sólidos, ok? Bom, o artigo 9 da Política Nacional, ela também traz a questão do gerenciamento dos resíduos sólidos com relação à ordem prioritária. O que seria essa ordem prioritária? Bom, eu aplicar essa ordem prioritária em qualquer sistema de gestão, né? Então, vamos supor, você vai abrir uma construtora, uma fábrica, enfim, independente da atividade que você vai estar trabalhando. O princípio da política nacional é quando você aplica isso lá na empresa. Então, ó, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final. Então, quando eu falo ali a não geração, é a não geração do resíduo propriamente dito. Evitar ao máximo, né,
que isso esteja ocorrendo. Quando eu falo redução, aqui a gente pode estar dando exemplos relacionados à redução do gasto de energia, redução do gasto de água, né? Que vai estar diminuindo e contribuindo para a não geração desse resíduo. A reutilização de matéria-prima, né, ou reutilização de materiais. Então, você esgotar a capacidade de uso daquele determinado produto. Enviar todos os resíduos para reciclagem, ok? E quando não tiver mais condições de uso, mesmo com relação à reciclagem, que esse resíduo virar rejeito, eu tenho que fazer o tratamento desse resíduo, né, desse rejeito, desculpe, para depois eu estar levando isso para o aterro sanitário. No caso, seria a disposição final, ok? Então, a gente definiu aqui o que seria gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Bom, agora a gente vai trabalhar com a definição de aterro sanitário. Bom, aqui existem três tipos, né, de destinação final do resíduo e rejeito, né? Porque infelizmente aqui no Brasil ainda a gente envia muito resíduo para o aterro sanitário, mas é o lixão, o aterro controlado e o aterro sanitário. Qual que é a diferença entre eles? Bom, quando eu falo lixão, nada mais é do que o resíduo e o rejeito ser colocados sem nenhum tipo de tratamento. O processo de decomposição desse material vai gerar uma grande quantidade de poluentes, né? Vai estar contaminando o solo, a água e também a atmosfera. Fora que, por ser um local que não tem nenhum tipo de tratamento, acaba que tem uma série de impactos sociais, ambientais e culturais e econômicos também nesse local. Porque existem pessoas que tiram seu sustento, né, dessas áreas. Fora a questão da proliferação de doenças, né, entre outros. Já quando eu falo aterro controlado, a gente diz que seria um lixão maquiado, um lixão melhorado. Por quê? O resíduo e o rejeito, eles são depositados aqui no aterro controlado, são compactados e eles recebem uma camada de terra e argila, né? Então, esse material também, durante o processo de decomposição que ele está formando o chorume, também vai acontecer a poluição do solo e da água. E quando esse aterro controlado ele acaba a sua capacidade, ele pode receber um paisagismo em cima. Fora que isso aqui é como se fosse uma bomba relógio, porque no processo de decomposição há a formação do gás metano. Então esse gás metano ele fica confinado. Então se o aterro controlado ele não tem um controle de gases, ele é bem perigoso, tá? No caso de Colatina, é um aterro controlado, só que o município de Colatina ele ainda faz controle de gases, ele não faz tratamento com relação ao chorume. Já o aterro sanitário, ele é totalmente, né, correto, ele segue um processo de licenciamento ambiental, e ele recebe uma impermeabilização no solo, com camadas de argila e mantas de PVC. E se vocês observarem aqui na figura, tem canais, né, que servem como dreno. Então, quando o lixo é depositado, compactado, vai receber uma nova camada de terra, uma nova camada de dreno e por assim por diante. Então, quando o resíduo começa aquele processo de decomposição, todo aquele chorume
ele vai cair nessa rede de drenagem e é levado para estações de tratamento desse chorume para depois descartar ele na rede sem nenhum dano, né? Fora que ele tem todo o controle de gases, né? Vai ter o dreno dos gases também. Aqui essa imagem está mostrando a instalação dessas mantas de PVC, né? Fazendo a impermeabilização do solo, então protegendo, né, com relação a essa contaminação. Aqui está mostrando o sistema de drenagem do chorume, né? Então todo chorume que cai lá naquele sistema de drenagem vai cair nessas lagoas. Aqui tem uma imagem de um aterro sanitário que já esgotou a sua capacidade, né? Lembrando que ele pode receber paisagismo, né? No final. E aqui tem 2 lagoas de tratamento do chorume. Quando isso aqui terminar o tratamento, pode ser descartado. Aqui tem um detalhe também da tubulação de captação de gases, né? Lembrando que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz o incentivo para a produção de energia a partir desse gás. Bom, então a gente definiu o que é aterro sanitário, né? Que é o método correto. Lembrando que eu estou colocando aqui que ainda é descartado rejeito e resíduo no aterro sanitário, porque ainda nosso sistema de coleta seletiva é muito falho, né? A gente não faz o dever de casa da maneira correta. Então, muito resíduo que deveria ir para a reciclagem ainda acaba indo para o aterro sanitário, né? Mas a gente tem que ser consciente com relação a isso, porque senão a gente está esgotando a capacidade desse aterro sanitário até mesmo antes da hora, né? Um projeto de aterro sanitário, ele é sempre projetado a longo prazo e baseado na taxa populacional do município, né? Então, eles fazem também a composição gravimétrica desse resíduo para ter uma noção de quantos resíduos úmidos aquela população gera, quanto de resíduo seco aquela população gera. Enfim, tem como estar estimando isso aí. Bom, vou falar bem brevemente como que é realizada a coleta municipal, tá bom? Então, você sabe o que é feito para onde vai o seu lixo? Bom, aqui em Colatina, quem faz a questão da coleta é o Sanear, né? Ele tem um plano de saneamento básico de 2015. Você pode digitar no Google, você vai achar esse documento bem fácil, disponível. E como eu tinha falado anteriormente, o descarte da coleta do lixo urbano doméstico é de responsabilidade das prefeituras do município, mas você tem o dever de armazenar ele de forma correta. Bom, aqui em Colatina existem 3 áreas que já foram utilizadas como lixão, hoje estão desativadas. E hoje a gente tem até o controlado, que é o CETREU, que fica lá na segunda via, passa o Shopping Moda Brasil um pouquinho mais para cima, fica lá. Ele recebe alguns resíduos do grupo especial, inclusive os resíduos do serviço de saúde, ok? Aqui tem com relação aos locais e as coordenadas, né? Então aqui, ó, o CETREU, tem um lixão, né? No Maria das Graças, um aqui no Honório Fraga, e esse outro eu acredito ser aquele lá próximo à Torre da Teleste. Bom, aqui tem um detalhe, né? Uma foto. Eu já ouvi dizer que esse aterro ele já estava quase esgotando a sua capacidade, não sei dizer se essa informação é correta, mas os dados que estão disponíveis no plano, né, integrado, é que cerca de 3.000 toneladas mês, que equivalem a 4.000 metros cúbicos de resíduos, o CETREU recebe todos os meses.
Fora que todo o resíduo da região vem para cá também, como o resíduo de São Roque, Laranja da Terra, Marilândia, Pancas, Itaguaçu, entre outros municípios. Bom, isso aqui é um dado de uma pesquisa, né? Gravimétrica no resíduo do município. Então, lá em 2017, foram coletados aqui no município de Colatina quase 30 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos. Então, feito uma estimativa gravimétrica, né? Não, peraí, desculpa. Desses 30 mil, 615 quilos são resíduos sólidos da coleta seletiva, tá? Então, dos quase 30 mil toneladas que são coletadas no ano, 615 são de coleta seletiva, ok? Então, durante nossa pesquisa, quando a gente foi fazer o cálculo da composição gravimétrica, a gente descobriu que o correto seria para o município de Colatina, baseado na quantidade de resíduos que a gente gera, que é quase 30 mil, né? A gente deveria reciclar 9.974, né? Então, se eu voltar aqui nesse slide anterior, o município de Colatina, ele só recicla 6% do que ele deveria reciclar. Então, é muito pouca coisa, né? Quase 10 mil toneladas e a gente só recicla 600, né? Então é um dado bem complicado e bem alarmante, é preocupante no caso, né? A coleta no município, então, aqui basicamente é separar o lixo seco e lixo úmido, né? Lembrando que quando vai trabalhar com gestão ambiental dentro da empresa, a gente tem que se preocupar com isso também. Como que o município separa esse resíduo? Porque não faz sentido aqui para o município de Colatina eu segregar o meu resíduo da coleta seletiva naquele sistema de latas coloridas, né? Seguindo o CONAMA 275. Porque o município não coleta desse jeito. O município trabalha com lixo seco e lixo úmido. Dentro do lixo úmido é o quê? O resíduo orgânico mais o resíduo de material de higiene, fralda descartável, papel higiênico, materiais que são inviáveis à questão da reciclagem de reaproveitamento, papel sujo e por aí vai. Já o lixo seco entra plástico, papel limpo, né? A gente sabe se o papel estiver engordurado, eu não consigo reciclar ele. Enfim, então o município ele trabalha nesse sistema, tá? Então aqui está mostrando para vocês o que seria um lixo seco e o que seria o lixo úmido, que eu acabei de falar. E o sistema de tratamento do município é isso aí, é coleta seletiva. A gente tem uma única central de triagem que ele faz a comercialização, né, de todo esse coletado. Ela funciona no sistema de cooperativa, então tem um grupo, né, de pessoas que trabalham nesse local. Tem também os ecopostos, né, dentro do município são distribuídos 132 ecopostos, então você pode estar separando o lixo da sua casa e depositando esse resíduo, né, dentro desses ecopostos. Mas também coleta seletiva porta a porta. Até o ano passado, o porta a porta passava em 17 bairros do município. Por exemplo, bairros como Centro, São Silvano e o próprio Honório Fraga, o carro da coleta seletiva passa diariamente nas ruas principais. Acredito que já aumentou um pouquinho a frota e já está atingindo outros bairros. Tem que entrar no site do Sanear para dando uma olhada com relação a quais bairros, a rota, o horário, para estar fazendo essa coleta seletiva de forma correta, tá? E a gente tem que lembrar que toda vez que a gente fala em coleta seletiva, eu estou falando de geração de emprego e renda, né? A política nacional traz um incentivo com relação a isso.
E principalmente eu estou gerando emprego para uma população que é mais carente de recursos, então é extremamente importante. Bom, pessoal, então só foi uma introdução ao assunto, né? E eu termino aqui como a gente tem que discutir muita questão da educação ambiental, do desenvolvimento sustentável dentro da nossa disciplina. Então, quando fala de gerenciamento de resíduos sólidos, principalmente os urbanos, o desafio maior está relacionado à educação ambiental. Eu trabalho, já pesquiso na área já há algum tempo, e o que eu mais vejo durante as nossas pesquisas, principalmente ali no Nest Sustentável, é que a população não sabe administrar esse resíduo que está gerando dentro de casa. Faz muitas vezes a coleta seletiva errada, ou amarra a sacola errada, deposita o resíduo na calçada em um horário que não é o adequado, que o caminhão de lixo vai demorar a passar. Então, o gerenciamento dos resíduos urbanos, o principal desafio é a educação ambiental. Porque às vezes o município ele tem até um plano muito bom, só que não funciona muitas vezes porque a população não colabora. Então, se a gente vê aqui o município de Colatina, né? Falei para vocês, pelos dados, a estimativa é que eles deveriam reciclar 10 mil toneladas e só reciclam 615 quilos, né? Que é muito pouco. Enfim, então temos que se educar ambientalmente a fazer o nosso dever de casa e separar esse resíduo, não é mesmo? Bom, pessoal, eu vou gravar agora para vocês a aulinha sobre a classificação dos resíduos da construção civil, beleza?